Sejam todos muito bem-vindos. É uma honra ter cada um de vocês aqui. Vamos começar mais uma aula e hoje a gente vai falar de um assunto bastante polêmico aqui. Muitas vezes, muitas turmas eu deixei de fazer, tá? Algumas turmas eu optei por não explicar, por não ensinar. Eu vou correr o risco de passar isso para vocês. Infelizmente, eu tenho certeza que muita gente vai se prejudicar com isso, né? Porque não vai seguir os parâmetros, não vai respeitar os critérios e tudo mais, vai se empolgar com isso depois que fizer uma ou duas vezes e vai começar a fazer isso como um louco até quebrar. Mas, ao mesmo tempo, muitas outras pessoas vão se beneficiar disso. Por causa disso, eu vou passar. Tá? Hoje a gente vai falar de gradiente linear, famoso GL, ou Gustavo Lima, como vocês quiserem, tá bom? Então, o que é o gradiente linear, pessoal? Anotem isso aí, tá? Tomem nota de tudo aí. Eu vou deixar gravado, obviamente, mas tomem nota de tudo. O gradiente linear é uma operação que você vai criar uma estrutura para um mercado consolidado, onde você distribui ordens de maneira linear, tá? Mas faz uma execução programada de modo que o mercado fique andando ao longo dessa consolidação, certo? E fique abrindo e fechando ordens ao longo dessa consolidação. Tá bom? Eu vou explicar isso desenhando, vou explicar isso no gráfico e a gente vai fazer isso. Eu vou rodar um simulador aqui e a gente vai fazer isso no gráfico também, tá bom? Veja bem, o gradiente linear, ele é uma estrutura bem antiga, muito antiga no mercado financeiro. A primeira pessoa que usou isso aí no mercado financeiro foi o professor Su, tá? Apesar de eu não concordar com os métodos, com os outros métodos dele, eu preciso dar os créditos aí para, né, obviamente, por questão de ética e justiça, foi ele que popularizou isso a primeira vez no Brasil, inclusive tentando criar um robô disso que acabou não funcionando, porque justamente era usado nos cenários e nos perfis errados de mercado, tá? Essa operação, eu vou ensinar a estruturação dela, mas o primeiro critério dela é: vocês só vão abrir essa operação, prestem atenção, anota isso aí. Essa operação só é para ser usada exclusivamente dentro de uma zona neutra. Felipe, é mercado neutro na abertura? Não, é zona neutra. O que é uma zona neutra? É quando você tem várias barreiras de mercado para cima e para baixo nos preços. Quando o mercado, obviamente, ele tende a se consolidar, todos os parâmetros que a gente tem de análise, eles tendem a fechar nos preços e criar um corredor nos preços assim, certo? E quando ele cria esse corredor nos preços e ele trava os preços com regiões de interesse de negociação importante para cima e para baixo, o mercado tende a andar nesse corredor, tá? Qual o tamanho específico para isso, pessoal? Depende, tá? Não tem um jeito de falar um tamanho específico disso não, porque depende da volatilidade do mercado. Mas eu vou dar para vocês uma base. Vamos falar que fosse entre 20 pontos, uns 20 pontos no dólar no máximo aí, tá? 20, 22 pontos. Uns 300 a 400 pontos no índice. Beleza? De range. De range. Tá? Então, óbvio, quando o índice aumenta bastante a sua volatilidade, pode ser que haja zonas neutras, né, maior que isso, 600, 700 pontos, e se a volatilidade estiver muito alta, obviamente você pode se ajustar a isso aí. Mas aí não tem, entendeu? É uma coisa que não tem um critério absoluto para traçar, depende muito do nível de volatilidade do mercado.
Então, você vai criar essas barreiras e dentro desse range de mercado, que é a zona neutra, você vai fracionar as suas posições para cima e para baixo do ponto zero da zona neutra, do meio da zona neutra. Tá? Então, primeiro critério, indispensável e inegociável. Essa operação só pode ser aberta e executada em zona neutra. Tá? Segunda questão, essa estrutura ou essa abordagem, ela é altamente eficiente. Ela tem uma taxa de eficiência altíssima. Ela paga muito rápido, mas não se empolguem, porque se vocês entrarem nesse tipo de estrutura, em um mercado de tendência, vocês vão tomar um nabo tão grande que vocês vão sair daí até troncho, até torto, tá? Então, respeitem esses critérios. É por isso que o robô lá do professor Su não funcionou, porque ele ficava tentando adivinhar ponto de mercado. E a gente não tem que adivinhar ponto de mercado, tá? A gente tem que trabalhar com o que a gente tem na frente da gente, com os parâmetros que a gente tem na frente da gente e reagir ao mercado. Então, eu vou mostrar aqui para vocês na tela o que a gente tem aqui que a gente poderia chamar de zona neutra, tá? Bom, vocês estão vendo aí, ó. Eu já estou com o gráfico aberto, tá? Obviamente, já cheguei no ponto ali onde a zona neutra vai começar, para a gente ganhar tempo aqui, beleza? E presta atenção numa coisa. Para cima, eu tenho o que aqui, ó? Para cima eu tenho região de variação percentual do ajuste, tá? Essa linha pontilhada azul é a minha Petax. Eu tenho 34 aqui para cima. No meio dos preços, aliás. E bem aqui em cima dos preços, ó, passando bem aqui assim, eu tenho o famoso cluster. Olha como é que ele pega lá e volta. Tá? Pega na pinta lá. Pum! Beleza? Para baixo eu tenho média de 20 passando mais ou menos aqui no 67, vocês estão vendo ela aqui, tá? Eu tenho VWAP, eu tenho VH do POC do TPO Profile e eu tenho NOC também. E eu tenho no 66 aqui, ó, uma região de interesse aqui, que ela fez uma bipolaridade muito clássica aqui, ó. Ela bateu, voltou, rompeu de uma vez, voltou e validou a bipolaridade. Então, eu deixei ela aí por questões de segurança, tá? Pois é, tinha 500, 600 pessoas aqui, aí duas, o Zoom está errado. O mundo inteiro está errado e eu estou certo. Enfim. Vamos lá, pessoal. Aí... Espera aí, só um minuto. Aí, a gente tem isso tudo aqui como zona neutra. Então, todo esse range aqui, desde aqui do 9,6, eu vou colocar aqui, ó, mais ou menos aqui no 9,6, tá? Até a última fase ali que a gente tem, que na verdade seria a VWAP com a variação percentual, tem um monte de coisa nesse intervalo aí, ó. Então, isso tudo aqui é um range que a gente pode chamar de zona neutra. Tá bom? Zona neutra, ela pode aparecer em vários lugares, em vários contextos, de várias formas. Essa é uma zona neutra clássica.
Quantos pontos que ela tem mais ou menos? 35 pontos, 36 pontos, tá? Eu vou validar essa zona neutra aqui por conta do nível de volatilidade do mercado, como eu falei para vocês. Beleza? Então, eu vou soltar o mercado aqui. Quero que o mercado marque aqui uma mínima para eu saber onde começa mais ou menos e termina essa zona neutra. A 8,9 também está passando nesse momento agora, ela está passando próximo ao VWAP aqui. Beleza? E tudo mais aqui forma essa zona neutra que a gente tem na máxima de mercado e a gente vai estruturar a posição para cima e para baixo. Vocês entenderam até agora, pessoal? Está todo mundo vendo minha tela aí? Pois é. Então tá bom. Então, entenderam o que é essa zona neutra, né? Então, mais uma vez, reforçando para ficar gravado. A zona neutra, essa operação de gradiente linear, ela só pode ser operada em uma zona neutra. Eu vou soltar o mercado aqui para o mercado trabalhar para a gente marcar a zona neutra, tá bom? E aí, quando a gente marcar lá, eu vou mostrar para vocês como é que a gente estrutura essa operação, certo? Qual que é o stop dessa operação, pessoal? Adiantando um pouquinho aí. Quando eu vou projetar a zona neutra para cima e para baixo dessa linha média, aliás, projetar a zona neutra não. Eu vou projetar o gradiente linear para cima e para baixo dessa linha média, dessa linha zero, tá? E o stop fica sempre no limite ou quando você vai ver quando tá bom. Aí, né, quando você vê que o mercado começa a ganhar um pouco mais de frequência de negociação, aí você sai daquilo ali. Porque provavelmente ele vai explodir aquela zona neutra, tá? Então, ou você sai, né, quando ele romper aquela zona neutra para fora daqueles limites, que é quando a gente opera, né? O que a gente fala? Dentro de zona neutra a gente não opera, ou a gente faz gradiente linear. Então, quando a gente está fazendo o gradiente linear, a gente, né, a gente só vai deixar de operar o gradiente linear quando ela estourar a zona neutra e a gente vai pegar um direcional novamente. Beleza? Entenderam isso aí? Até agora tudo bem? Então, pronto. Então, é assim que a gente estabelece os pontos aí. Mais uma vez, esses critérios são inegociáveis, tá? Então, vamos lá. Quando a gente vai estruturar essa operação, pessoal, deixa eu abrir aqui. Deixa eu colocar aqui só um minuto. Recomendação para vocês, beleza? Recomendação para vocês. Antes de vocês executarem essa operação na conta real, treinem bastante essa operação, porque ela é simples de entender, mas ela é difícil de executar, tá? Porque ela precisa de agilidade na execução muito grande. Então, quando treinem primeiro bastante, beleza? E aí, depois que vocês treinarem bastante, aí vocês podem arriscar, quando tiver uma zona neutra muito bonita, vocês podem arriscar fazer isso lá nas contas reais. Mas eu aconselho que você né, treine isso no simulador, tá, pessoal? Não por conta da distribuição da posição, mas por conta da agilidade na execução. Tá certo? Vocês entenderam isso aí? Beleza? Então, show de bola. Vamos lá. Deixa eu... eu vou fazer de um em um contrato, tá? Eu vou pausar
Vocês estão vendo aí uma clássica barreira aí no 80, 81. Eu vou pausar o mercado agora, pessoal, e a gente vai montar a estrutura do gradiente linear. Então, eu vou fazer de 1 em 1, beleza? Show de bola. Então, bicho, em vez de você ficar reclamando, você devia prestar atenção na aula, porque eu já estou falando aqui há meia hora, vocês só estão reclamando. Para de reclamar, você já está aqui. Presta atenção na aula. Tem meia hora reclamando e eu estou meia hora dando aula e o cara está meia hora reclamando. Pô. Depois vai falar, eu não entendi nada. Pô, você não está prestando atenção. Pô. Presta atenção. Simples assim. Deixa a vida dos outros para lá. Você já está aqui, presta atenção aqui, pronto. Então, pronto. Simples assim. Então, vamos lá. Bom, pessoal, eu vou começar a distribuir as posições, tá? Veja bem, eu vou estabelecer um ponto médio nesse range. Então, esse range está vindo daqui de cima, tá? Eu estou estabelecendo aqui por volta do 9,6. Vou botar duas linhas aqui, tá, pessoal? Do 9,6 até o final, que é mais ou menos no 61. Quanto dá essa zona neutra aqui, pessoal? Mais ou menos, tá? De range aqui, ó. Se você quiser fazer bem certinho, você pode pegar um Fibonacci, ó, e colocar ele aqui, que você vai saber o meio certinho dele, ó. Beleza? Então, eu vou botar uma linha média aqui, para depois eu ensinar vocês a construírem o gradiente linear. Então, essa linha média, eu vou colocar ela assim. Pronto. Tá? Beleza. A partir dessa linha média, pessoal, anotem isso aí, tá? Anotem isso aí. Hoje nós vamos fazer no dólar, mas ela é a mesma estrutura para o dólar e para o índice. Beleza? Para o dólar, a gente vai distribuir as ordens de 3 em 3 pontos. Para o índice, você pode distribuir de 100 em 100. Entenderam? Entenderam isso aí, pessoal? Distribuição linear, sempre de 3 em 3. Tá? Para o dólar, distribuição linear, sempre de 100 em 100 para o índice. Beleza? Show de bola. A partir de onde, pessoal? A partir do centro. Perdão. A partir do centro dessa zona neutra. Atenção para uma coisa aqui. Quando o mercado está em zona neutra, não tem contexto além disso aí, tá? Eu não vou ficar lendo fluxo, nem volume. Ele está numa consolidação. Ele está numa zona neutra. Eu só vou voltar à leitura do placar fora dessa zona neutra. Dentro da zona neutra, eu não vou operar ou eu vou fazer o gradiente linear. O gradiente linear não requer a leitura dos outros indicadores. Tá? IFR, volume, saldo, golpe, nada disso. Fluxo, nada disso. Ele só requer o estabelecimento dessa zona neutra. A gente estabeleceu um ponto médio aqui, que é um ponto zero. E a partir do ponto zero agora, pessoal, eu vou começar a fazer desse jeito aqui, ó. Do ponto zero para cima, de 3 em 3, eu vou colocar ordens de venda. Então, ponto zero aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Está no 7,9. Mais 3, 8,2. Então, vou colocar a ordem de venda no 8,2. Pronto. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor aqui, tá? Isso aqui trabalhando aqui. Melhorou aí, pessoal? E, ó, vou botar assim para a gente ver melhor, tá? Show de bola. 8,2. 8,2 mais 3. Perdão, pessoal. 8,2 mais 3, 8,5. 8,5 mais 3, 8,8.
88 mais 3, 91. 4. 91 mais 3, 94. Pronto. Vamos supor que eu trabalhe com no máximo 5 contratos. Normalmente, eu distribuo a minha posição com o máximo da minha posição. Então, se o máximo que eu consigo, que a minha margem me deixa operar são 5 contratos, eu boto 5. Se o máximo que ela me deixa operar 3, aí eu boto 3, né? Com um só não tem jeito de fazer. Mas vocês vão ver que ela vai sempre ficar tomando um por um, tá? Então, presta atenção. Beleza. Do ponto zero para baixo, eu vou distribuir de compra. Então, aqui, ó, 7,9 menos 3, 7,6. Menos 3, 7,3. Menos 3, 70. Menos 3, 7. Menos 3, 64. Pronto. Então, eu distribuí. Eu vou tirar essa ponta do range aqui para ele não... Não, vou deixar ela aí, tá, pessoal? Vocês conseguem entender isso aí, né? Então, eu distribuí essas posições aí, tá? Agora, pessoal, presta atenção o que eu vou fazer, tá? Quando o mercado começar a negociar. Qual que é a ideia? Deixa eu dar um zoom, bem zoom aqui, pra vocês entenderem qual que é a ideia, tá? A ideia é essa aqui, ó. Dá uma olhada aqui. O mercado está aqui. Se o mercado subir até aqui, nessa primeira ordem de venda, eu vou ficar com um contrato vendido. Beleza? Um contrato vendido. Se ela voltar aqui, eu encerro esse contrato. Aí eu fecho a posição. Eu volto ao normal. Aí eu boto essa ordem de venda aqui de novo. Ela volta para cá. Vamos supor que ele voltou lá de novo. Ele entra com um vendido de novo. Vamos supor que ele continuou subindo. Aí eu fiquei com um vendido daqui embaixo, mais um vendido daqui em cima. Então, eu fiquei com 2 vendas. Quando ele volta aqui, eu encerro uma venda, que é dessa primeira aqui, e fica com uma aberta, que é dessa primeira aqui, porque essa primeira aqui só executa aqui embaixo. Ó. Estão conseguindo entender? Então, o mercado vai começar a fazer assim, ó, e pegar ordens para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Então, ele vai subir, fecha a ordem. Eu boto ela de novo. Aí ele vai para baixo, encerra, bota ela de novo. Sempre eu faço manual. Muito cuidado com programação de ordens, isso aqui. Eu já falei um monte de vezes, as pessoas insistem. Vou programar oco, vou programar robô, blá, blá, blá. Vai tomar ferro. Aprendam a fazer manual. A infraestrutura tecnológica, especialmente da B3 e das corretoras brasileiras, não te deixam fazer isso com segurança de maneira automática. Para de inventar moda. Vocês não vão fazer nem na mão, quem dirá com o robô. É por isso que vocês tomam prejuízo. É porque vocês ficam tentando achar uma varinha mágica. E não existe varinha mágica. Não existe resultado sem esforço. Para de tentar achar alguma coisa, você vai acordar de manhã, o dinheiro vai pingar na sua conta sem você fazer nenhum esforço. Isso não existe, isso aí é golpe. E as pessoas gostam de tomar golpe. Tá? Então, não tente fazer isso com robô, blá, 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 blá. Aprenda a fazer isso na mão. Tá certo? Então, olha só. Quando o mercado vier aqui, aí vamos supor que ele veio até aqui e encerrou esse aqui também. Você voltou com nada. Você está com zerado. Aí ele vem aqui embaixo, toma um monte de compra. Se ele voltar aqui no meio, você encerra uma de compra aqui. E assim por diante. O que o mercado vai fazer, na verdade? Ele vai ficar fazendo isso, ele vai ficar trabalhando assim, pessoal. Ó. Tá? Nessa zona neutra aí. Ó. O que acontece aí? Isso paga tão rápido e começa a girar numa posição. Isso é uma operação de giro, tá, pessoal? Isso é o que eles chamam, tecnicamente falando, de operação de giro. Se você fizer ela no ponto certo, você vai ver que muitas vezes
Às vezes o mercado vai fazer assim, ó, ela vai fazer uma zona neutra com 20 pontos, você vai fazer o gradiente linear, e aí depois do gradiente linear você vai fazer 30 pontos dentro de uma região de 20. Um exemplo, tá? Às vezes lá no índice o mercado fez uma zona neutra de 300 pontos, você fracionou lá, às vezes você sai com 400, 500 pontos dentro de uma zona de 300. Beleza? Então, então, vocês entenderam isso aí até agora, pessoal? Então tá. Então agora, eu vou rodar o mercado aqui, tá? Eu vou fazer assim, pessoal, para ficar mais didático ainda para vocês. Ó. Tá? Eu vou deixar só uma tela para ficar mais visível, porque como a gente já estabeleceu a zona neutra, ela está marcada por essas linhas amarelas aqui, ó. A gente não precisa olhar para o resto das coisas, tá? Então, eu vou deixar assim para ficar mais visível o mercado trabalhando e vocês perceberem a execução. Vou trazer esse mercado mais para o meio aqui, ó, para vocês perceberem um pouco melhor a execução. Fiquem atentos, tá? Para a velocidade da execução minha. Beleza, pessoal? Eu uso muito atalho, atalho de tecla, tá? Shift Alt aqui, ó, porque fica mais fácil os pontos para mim. Eu gosto mais. Mas você pode fazer isso pelo DOM também. Beleza? Mas essa operação você não pode fazer. Você não pode fazer com ordem a mercado. Ela é uma ordem a limite distribuída em pontos específicos. Outra coisa, vocês notaram que esse é um gradiente linear. O que é linear, Felipe? Ele é sempre com a mesma proporção. Tá? Ele é sempre com a mesma proporção. Então, essa proporção ela deve ser respeitada para conseguir manter esse gradiente dentro desses critérios de evolução, porque se você alterar esse linear, você acaba não conseguindo ter o resultado disso, porque às vezes ela pega um mais longe que a outra, ou seja, ela não dá essa mesma matemática, tá? Então, respeitem esses critérios. Você pode colocar de 5 em 5 pontos no dólar, de 200 em 200 pontos no índice? Pode. Né? Eu faço de 3 em 3 no dólar e de 100 em 100 no índice, porque, para mim, eu acho que é a que me deu mais resultado. Você pode fazer maior ou menor que isso? Pode. Menor que 3 no dólar, menor que 1 no dólar, não paga as custas, tá? Não paga a conta. Muito grande, não executa direito. Mas, independente do tamanho, tem que ser linear. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí que a gente faz aí. Eu vou soltar o mercado aqui e vou começar a executar. Então, agora eu vou parar de ler o chat, vou prestar atenção na tela, porque eu tenho que ser rápido nas execuções. Então, vocês vão ver. Por exemplo, eu vou, inclusive, tirar essa linha média do meio aqui, porque senão ele vai atrapalhar a minha execução aqui, tá? Vocês vão ver, inclusive, a linha média está aqui no 79. Gravem esse número aí. Então, vocês vão ver ele pegando a ordem, eu botando os fechamentos, botando, né, a liquidação, e ele executando tudo isso aí, eu remontando a estrutura, e aí a gente vai ficar aí um bom tempo aí para ver o que isso dá, tá bom? Então, vamos lá, sempre de 1 em 1. Vamos lá. Soltei o mercado aí. O que pegar primeiro, eu vou começar a executar, tá, pessoal? Se pegar a compra primeiro, eu executo a venda no 7,9. Se pegar a venda primeiro, eu executo uma compra no 7,9. Né? Sempre o fechamento inverso da fechamento no inverso da posição ali. Se você tem margem para fazer isso de 5 em 5 contratos, você pode botar aí 50 contratos, perfeito. Para mim, ou 25 contratos, tá tudo certo. Desde que seja linear.
desde que as suas ordens tenham o mesmo tamanho e elas sejam com a distribuição com a mesma distância, tá? Mas, Felipe, eu tenho margem aí para operar de 5 em 5 essas ordens. Bota 5 em 5, tá tudo certo. Ó, botei lá. Então, vendeu lá, eu vou botar uma compra para encerrar no meio. Encerrou. Já vou botar lá no 8.2 de novo a venda. Pronto, já pegou uma ordem e já fechou uma ordem. Vira aí? Eu botei no 8.2 de novo. Já vendeu e recomprou. Já fechou uma. E eu já montei a estrutura de novo. Olha lá, ó. Já deu 30. Agora é esperar. É só esperar para executar. Eu vou deixar o mercado em tempo real. Não vou acelerar o mercado, tá? Para vocês verem isso acontecendo em tempo real. A gente tem tempo aqui, tem mais 1 hora e meia para dar aula. Vamos rodar esse negócio aqui o máximo que a gente puder. Com a visão real de mercado, tá? Então, vamos lá. Agora eu não posso olhar para o chat, pessoal. Agora eu tenho que ficar olhando aqui para a tela. Já não ficar escrevendo no chat, não. Vamos lá. Vamos lá. Por enquanto, só executou uma. Pegou a primeira venda no 8.2, voltou e executou no 7.9 o fechamento da posição, um ganho até agora, tá? Vocês vão ver que ele vai sempre contabilizar de 1 em 1. Mas a hora que a gente chegar no final dessa zona neutra inteira, ele vai ter girado tanto que ele dá um lucro muito expressivo e o mercado não saiu do lugar. Então, muitas vezes, você bate a meta do dia, da semana, sem o mercado sair do lugar, praticamente. O mercado está numa consolidação, você está girando ali, bate a meta e pronto. Abriu. Ó, ela abriu uma ordem de venda aí agora no 8.2. O fechamento é no 7.9, tá? Se abrir a do 8.5 aqui, eu tenho que botar um fechamento no 8.2. Ó, abriu. Então, estou com 2 vendidos agora, fechamento no 7.9 e no 8.2. Se pegar a terceira lá, eu tenho que botar um fechamento aonde? No 8.5. Se pegar do 8.8, eu boto um fechamento no 8.5. Se pegar do 8.2, eu remonto ela no 8.5, a venda no 8.5. Fechou, remontei no 8.5. Se fechar do 7.9, eu remonto no 8.2. Voltei com um contrato vendido, ó. Se pegar o 8.5 de novo, eu remonto ao fechamento no 8.2. Se fechar o 7.9, eu remonto no 8.2. Ó, remontei no 8.2. Deixa eu pausar aqui. Vocês estão vendo que agora eu estou zerado de novo. Tá? Deixa eu fazer um negócio aqui. Pra vocês verem melhor aqui, ó. Espera aí só um pouquinho, tá? Não sei se vai ser melhor ou se vai atrapalhar, mas vamos ver aqui. Eu vou tentar. Não, vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou tirar isso aqui. Aí, no final que a gente terminar, eu boto para vocês verem os pontinhos aí da operação, tá? Porque senão vai sujar muito a tela aqui. Mas, ó, tá pausado aqui.
Vocês viram que até agora eu estou zerado de novo. Ó. Eu não tenho nada aberto nem vendido. Mas ele já executou 4 contratos, ele já executou 4 operações. Olha quanto já deu, ó. R$90 já. E o mercado praticamente não saiu do lugar. Tá? Então, vou continuar. E assim, ele vai abrindo e fechando, eu vou remontando. Tá? Vamos lá. Então, se ele abrir a 8,2, eu boto a venda, eu boto o fechamento no 7,9. Se ele abrir a 7,6, eu boto o fechamento no 7,9 também. É o primeiro que fizer. Sempre remontando a estrutura, sempre remontando a estrutura, tá? Vamos lá. Ó, pegou lá. Então, vou botar aqui o fechamento no 7,9. Pegou no 8,2, bota o fechamento no 7,9 de novo. Se ele vier executar e fechar a primeira operação no 7,9, eu remonto no 8,2. Se ele abrir o 8,5, eu boto o fechamento no 8,2. Abriu do 8,5, fechamento no 8,2. Se ele abrir do 8,8, eu boto um fechamento no 8,5. Se ele fechar o 8,2, eu remonto no 8,5. Fechou, remonto no 8,5. Se ele fechar o 8,2, o 7,9, eu remonto no 8,2. Se ele abrir de novo no 8,5, eu boto um fechamento no 8,2. Se pegar o 7,9, eu tenho que remontar. Ó, pegou o 7,9 e remonto no 8,2. Pronto. Estou zerado de novo. Não tem nada aberto aí, pessoal. Estão vendo aí? Ó, pausei o mercado. Estão vendo aí? Ó, não tem nada aberto de novo. O mercado não saiu do lugar. Ó. Dá uma olhada nisso aí. Ó. 150 reais já. E o mercado não saiu do lugar. Tá? O mercado não saiu do lugar. Vamos lá. Se ele abriu 7,6, eu boto um fechamento no 7,9. Se ele abriu 8,2, eu boto um fechamento no 7,9. E assim por diante. Abriu 8,2, fechamento no 7,9. Se ele fechar, eu abro de novo no 8,2. Eu remonto, ó. Abriu, remontei no 8,2. Pronto. Mais uma. Se ele abriu 7,6, eu boto fechamento no 7,9. Fechamento no 7,9. Se ele fechar o 7,9, eu remonto do 7,5. Remontando no 7,5. Pronto. Se abrir o 7,5 de novo, eu boto fechamento no 7,9. Se pegar 8,2, eu boto fechamento no 7,9 também. Pegou? Fechamento no 7,9. Se abrir o 7,3, eu boto um fechamento no 7,6. Ó, executou, remontei no 7,6. Estou sem nada aberto agora. Se pegar o 7,6 de novo, fechamento no 7,9 de novo.
Tá vendo? A execução tem que ser ágil, pessoal, mas o entendimento é fácil. Porque você não pode perder o ritmo aí, entendeu? Pegou, remontei no 7,6. Estou zerado de novo. Pessoal, o mercado não saiu do lugar. Presta atenção. O mercado não saiu do lugar ainda. R$ 270 já, com um contrato. Faz a conta aí. Quantos pontos que dá? Me responde aí. R$ 270 com um contrato de mini dólar dá quantos pontos? 27 pontos. Desde que a gente começou, quantos pontos que o mercado oscilou? 11. Então, numa oscilação de 11 pontos, eu fiz 27. Tá? Vamos continuar aqui. Ó, pegou, execução no 7,9. Se ele pegar no 7,3, eu vou executar no 7,5. Se ele fechar o 7,9, eu remonto o 7,5. Vamos lá. E aí você deixa o mercado trabalhar. Pedro Dias, então não faz, velho. Sabe? Não faz, não, tá? Se você não quer, não faz, velho. Isso aqui não é obrigado ninguém a fazer. É só faz se quiser. Se não quiser, não faz. Se você acha que a fila atrapalha, não faz. Pronto. Tá resolvido o problema. Beleza? Mas a gente já escutou você. Vamos lá, remontando no 7,5. Estou zerado de novo, nada aberto ainda. Se ele pegar o 8,2, eu boto a execução no 7,9. Se ele abrir de novo no 7,5, eu boto a execução no 7,9. Ó, pegou, remontei no 7,9. Aliás, botei a saída no 7,9. Ele executou o 7,5, abriu, peguei no 7,9. Se ele zerar, eu remonto no 7,5. Remontei no 7,5. Tá? Vamos lá. Beleza? Vamos lá. E o mercado ainda não saiu do lugar. Isso aqui é uma operação, tecnicamente, a gente chama de operação de giro, tá? A gente vai ficar girando na mesma posição. Ó, pegou o 7,6, abriu o 7,6, botei o fechamento, a execução no 7,9. Se ela pegar o 7,3, eu boto a execução no 7,6.
Vamos lá. Até agora eu estou com um comprado. Se ele zerar o 7,9, eu remonto o 7,6. Se ele abrir o 7,3, eu boto um fechamento no 7,6. Vamos lá. Ó, fechamento no 7,6, porque ele abriu o 7,3, tá? Se ele abrir o 70, eu boto fechamento no 7,3. Se ele zerar o 7,6, eu reabro ela no 7,3. Ó, remontei no 7,3. Se ele fechar o 7,9, eu tenho que remontar no 7,6. Se ele abrir o 7,3, eu boto de novo, eu boto um fechamento de novo no 7,6. Por enquanto, um comprado só, voltando à estrutura, refazendo a estrutura. Se ele reabrir o 7,3, eu boto um fechamento no 7,6. Se ele fechar o 7,9, eu remonto o 7,6. Não pegou? Deixa eu mostrar para vocês o ponto de cobertura, gente. Olha o ponto de cobertura onde é que está. Deixa eu explicar para quem está angustiado aí se o mercado estourar, blá, 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 blá. Deixa eu explicar para vocês o negócio, pessoal. Está vendo o ponto de cobertura aqui? Ó? Estão vendo o ponto de cobertura aqui? O mercado não saiu do lugar. O ponto de cobertura seus é 35 pontos fora da estrutura. Para fora aqui. Ó. O ponto de cobertura seus está aqui. Ó. Mesmo que o mercado exploda aqui, pegue todas as ordens e não volte mais, se você estopar aqui, provavelmente agora, ou você vai estar em cima do ponto de cobertura, ou o seu ponto de cobertura vai estar te dando lucro ainda. Então, isso aqui, ó, raramente você vai tomar prejuízo quando você estopa. Porque ele, como é uma operação de giro, ele puxa financeiro muito rápido. Só que você não vê isso aqui, ó. Ele puxa o financeiro muito rápido. Então, quando ele sair dali, se você precisar estopar, quando ele sair da zona neutra que você precisar estopar, provavelmente você não vai, raramente você toma prejuízo com isso aqui. Só se você fizer ela no lugar errado. Se você fizer no lugar errado, você toma prejuízo. Se você fizer isso aqui no lugar certo, dificilmente você toma prejuízo. Tá aqui, ó. Olha quanto é que já está aqui, ó. R$350. Ó. E eu estou com ela aberta no 7,6. Vamos continuar aqui. Se ela fechar o 7,9, eu remonto no 7,6. Se ela executar o 7,3, eu boto um fechamento no 7,5. Executou. Fechamento no 7,5. Se ela pegar o 7,5, eu remonto o 7,3. Ó, remontei o 7,3. Se ela pegar o 7,9, eu remonto o 7,5. Vocês viram que ela pegou o 7,3, já foi lá e executou o 7,6. Tem que ser ligeiro, senão você perde ponto. Se você perder a execução, aí começa a ficar distorcida, o gradiente linear começa a distorcer, aí você não dá conta de manter a mesma matemática. Ué, gente, eu estou fazendo um negócio com ele andando. Ué. O mercado está andando. Ué. Eu não estou parando para fazer o gradiente, não. Estou executando com ele andando. Isso aí é velocidade normal de mercado. Vamos lá. Ó, pegou. Vou remontar o 7,6. Pronto. Estou zerado de novo. Tá?
Lá, pessoal, a estrutura toda montada de novo, o mercado ainda não saiu do lugar. Desde a hora que a gente começou, o mercado andou 13 pontos. Nós estamos com R$ 420. E aí? O que vocês estão achando até agora? Tá? Se vocês respeitarem a estrutura, o local de fazer isso aí, isso é muito lucrativo. Vocês só precisam respeitar o local. Isso não pode ser feito em qualquer lugar. Isso só pode ser feito em zona neutra. Estruturou uma zona neutra, você pode estruturar. Perdeu a zona neutra, você para de operar isso. Simples assim, tá? Se você não respeitar essa estrutura, tá? Esses parâmetros, você vai tomar prejuízo com isso aí, tá? Vamos continuar aqui mais um pouco. Para ver quanto é que isso vai vingar aqui até a gente ter que encerrar isso aí. Se pegar 8,2, eu boto uma execução no 7,9. Se pegar o 7,5, eu boto uma execução no 7,9. Abriu. Ó, ele abriu o 8,2. Vou remontar no 8,2. E já fechou o 7,9. Voltei, estrutura remontada. Abriu, já botei o fechamento. Abriu o 7,3, o 7,6, já botei o fechamento no 7,9. Se ele fechar o 7,9, eu remonto o 7,6. Remontei o 7,6. Se ele pegar o 7,5, eu boto o fechamento no 7,9. Vocês vão ver que vai ter candle que vai dar 2, 3 operações no mesmo candle. Quem não está sabendo aí dessa região, como é que marca a região, tem que assistir a aula de novo, tá, pessoal? Que eu expliquei no início da aula. Aí a aula vai ficar gravada, vocês assistam de novo, beleza? Porque eu não vou parar aqui no meio para explicar tudo de novo, não. Vamos lá. Se abrir o 7,6, eu coloco um fechamento no 7,9. Se abrir o 8,2, eu coloco o fechamento no 7,9. E assim por diante. Exatamente, Rubens. Você vê, aquela linha lá, ó, aquela linha que eu botei ontem e hoje no mercado, falei, marca essa linha aí. Ontem e hoje, eu fui ensinar ela para o Danilo hoje. Pra você ter uma noção.
Tem muita coisa ainda. Pegou? Botei o fechamento no 7,9. Abriu o 8,2. Se ele fechar o 7,9, eu remonto. Ó, remontando o 8,2. Remontei o 8,2. Pessoal, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Olha onde é que estão as minhas ordens e olha onde é que estão as escoras do mercado. Vê se existe coincidência no mercado. Pois é, Samuel, é muita coincidência, não é? É muita coincidência, não é? Será que a robozada está distribuída ali? Beleza, pessoal? Entenderam? Não existem coincidências. Existe uma visão específica de mercado e outra visão específica de mercado. Existe uma visão institucional, uma visão de varejo. Existem diferentes lentes para olhar para o mercado. Tá? A prova disso está aqui, ó. Se a gente está olhando para o mercado certo ou não. Você acha por que isso aqui está funcionando desse jeito? Porque tem gente grande fazendo a mesma coisa. Só funciona assim, ó, porque tem gente grande fazendo a mesma coisa. Olha lá. Se você segue as pessoas certas, você vai dar certo nisso aqui. Tá bom? Vamos continuar aqui. Se ele abriu 8,2, a gente vai colocar o fechamento no 7,9. Se ele abriu o 7,5, a gente bota o fechamento no 7,9. Abriu? Botei o fechamento no 7,9. Se ele abriu 8,5, eu boto um fechamento no 8,2. Fechamento no 8,2. Se abriu 8,8, eu boto um fechamento no 8,5. Não tem problema. Se ele fechar o 8,2, eu remonto o 8,5. Abriu 8,8, fechamento no 8,5. Pessoal, espera aí. Vou pausar o mercado aqui, ó. Nós estamos com 3 ordens abertas, tá? Mesmo com 3 ordens abertas, deixa eu mostrar para vocês onde é que está o ponto de cobertura. Olha o ponto de cobertura lá, ó. O ponto de cobertura está nada. 5 pontos para fora da zona neutra. Então, mesmo que ele venha pegar a quarta e a quinta ordem e estoure a zona neutra, você vai encerrar a sua operação em cima do ponto de cobertura. Você vai dar um 0 a 0 financeiro, você não vai perder nada. Porque ele já puxou tanto financeiro, que não faz diferença mais. Tá? Então, vamos voltar aqui e vamos continuar. Então, ele abriu, o último que ele abriu foi 8,8. Eu já botei os fechamentos para baixo. Se ele pegar o 8,5 agora, eu remonto o 8,8. Se ele abrir o 9,1, eu boto um fechamento no 8,8. Vamos lá. Não. Pegou? Remontei o 8,8. Se ele pegar 8,2, eu remonto o 8,5. Se ele abrir o 8,8, eu boto o fechamento no 8,5.
remonto 8,5. Se ele pegar o 7,9, eu remonto o 8,2. Se ele abrir o 8,5, eu boto um fechamento no 8,2. Fechamento no 8,2. Se ele abrir o 8,8, fechamento no 8,5. Fechamento no 8,5. Se ele abrir o 9,1, fechamento no 8,6, no 8,8. Se ele fechar o 8,5, eu remonto no 8,8. Ó, remontei no 8,8. Se ele fechar o 8,2, eu remonto no 8,5. Se ele abrir o 8,8, eu fecho no 8,5. Remontando no 8,5. Se ele abrir o 8,5, eu boto um fechamento no 8,2. Abriu o 8,5, fechamento no 8,2. Se ele abrir o 8,8, fechamento no 8,5. Se ele pegar o 8,2, remonta no 8,5. O mercado acelerou agora. Presta atenção. Remontava, remonta no 8,5. Pegar o 7,9, remonta no 8,2. Abriu o 8,5, fechamento no 8,2. Abriu, fechamento no 8,2. Abriu 8,5. Pegar o 8,2, remonto no 8,5. Se pegar o 7,9, eu remonto no 8,2. Se pegar, ó, o 8,2 está aberto, só estou com uma aberta. 8,2. Se pegar o 7,9, eu remonto o 8,2. Se pegar o 8,5, eu boto um fechamento no 8,2. A que está aberta é o 8,2. É a primeira da venda. Que o ponto médio é o 7,9. Vocês lembram aí, né? Diogo, é meio ponto cada um, cada operação. Hein? Só você descontar meio ponto de taxa. Pronto. Meio ponto paga as taxas. Os outros 2,5 é lucro. Se mesmo assim você acha que não compensa, não faça. É sempre assim, pessoal. Está confortável, não faz. Matheus tem razão, nem meio ponto não gasta. Mas normalmente eu falo meio ponto para sobrar, sabe, Matheus? Mas realmente é menos de meio ponto ainda as custas, tá? Na maioria das corretoras. Vamos lá.
Pessoal, nós começamos mais ou menos aqui, ó, 11h35, 11h34, 11h35, tá? Tem meia hora de operação, mais ou menos. Nós estamos meio-dia e 2, beleza? Eu estou com a ordem do 82 aberta. Se ele abrir o 85, eu boto um fechamento no 82. Se ele fechar o 79, eu remonto o 82. Exatamente, Daniel. Tem gente que só enxerga barato. Faz parte. Vamos lá. Se abrir o 85, opa, abriu o 85, fechamento no 82. Se abrir o 88, fechamento no 85. Fechamento no 85. Se abrir o 91, fechamento no 88. Se fechar o 85, remonto no 88. Vamos lá. Ainda não. Se fechar o 85, eu tenho que remontar o 88. Estou com três ordens abertas até agora. Ó, remontei o 88, porque eu estou com a 85 aberta. Pegar o 82, remonta a 85. Se pegar o 88 de novo, eu boto um fechamento no 85. Vamos lá. Vamos lá. Se pegar o 88, a gente fecha no 85. Ó, pegou, fechamento 85. Pronto. Se pegar o 85, fechar o 85, a gente remonta o 88. Pegar o 91, a gente bota um fechamento no 88. Ó. Pegou 85, remontei o 88. Por enquanto, estou com duas abertas. Se pegar o 88, dá um fechamento no 85. Se fechar o 82, eu remonto o 85. Vamos lá. Se fechar o 82, tem que remontar o 85. Ó, remontei o 85. Estou com uma aberta que é do 82. Se fechar o 79, eu remonto o 82. Aí começa tudo de novo. Se abrir o 85, fechamento no 82. Tá errado, Luiz Carlos Gonzaga.
tem nada disso, não. Acabei de falar. Não é para operar isso aí em consolidação, acumulação, distribuição, cai bem nada, não. Tem um lugar específico para operar isso aí. Se vocês fizerem isso aí em qualquer outro lugar, vocês vão tomar prego muito grande. Vocês vão quebrar. Pois é. Depois não fala que eu não avisei. Eu falei no começo da aula. Muita gente vai ganhar muito dinheiro com isso e muita gente vai quebrar. Nas outras turmas eu não ensinei por causa disso. Mas eu vou ensinar porque, né, a responsabilidade não é minha. Eu estou ensinando certo. Quando começa a inventar moda, começa a dar errado, porque fica dando toque pessoal nas coisas dos outros, dá errado. Se abrir o 85, fechamento no 82. Se fechar o 79, remontagem no 82. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Bora lá. Agora, até agora estamos com a 82 aberta. Se ela reabrir a 85, a gente remonta, bota o fechamento na 82. Se ela fechar o 79, a gente remonta a 82. Aí, prontinho. Se abrir 85, fechamento no 82. Se fechar o 79, remontagem no 82. Bora, bora. Ó, fechamento no 82, porque abriu 85. Se abrir 88, fechamento no 85. Se fechar 82, botei errado aqui, ó. Tá vendo? Se fechar 82, a gente remonta a 85. Vamos lá. Se fechar 82, a gente remonta a 85. Se abrir 88, remonta a 85. Pronto. Fechando 79, remonta a 82, abrindo 85, bota de novo, bota o fechamento no 82. Opa, fechamento no 82. Pronto, pegou 85 de novo. É isso aí. Pegar 88, fechamento no 85. Fechar 82, remonta no 85.
Remontei o 8,5. Se fechar o 7,9, a gente remonta o 8,2. Se abrir o 8,5, a gente bota um fechamento no 8,2 de novo. Aí, ó. Fechamento no 8,2. Pegou no 8,5. Abriu o 8,5. De novo. Fechar 8,2, remonta o 8,5 de novo. E o mercado não sai do lugar, vocês estão vendo, gente? E vai absorvendo financeiro, vai absorvendo financeiro, vai absorvendo financeiro. Ó, remonta o 8,5. Pronto. Por enquanto, 8,2 aberta. Se pegar o 8,5, a gente bota um fechamento. Abre 8,5, fechamento 8,2. Fechamento 7,9, remontagem no 8,2. E olha as escórias. Eita tosse. Vamos lá. Pegar o 7,9, a gente remonta no 8,2. Se abrir 8,5, a gente bota um fechamento no 8,2. Remontagem no 8,2, pegou o 7,5. Pessoal, estamos zerados de novo. Pausei o mercado aqui, estamos zerados de novo. Vocês estão vendo aqui, ó, nada aberto. Então, a estrutura está toda montada de novo. A gente já está operando há mais ou menos 39 minutos, tá? E, por enquanto, o resultado é R$ 900. Qual foi o range maior de mercado dentro desses 40 minutos? 16 pontos. Num range de 16 pontos, a gente fez R$ 900. É simples assim, tá? É simples assim. Beleza? E se isso continuar, a gente vai continuando fazendo, tá? Eu vou correr mais uns 10 minutinhos aqui, aí depois a gente encerra para a gente ver encerrando tudo de uma vez, para a gente ver a gente limpar a tela, tá? Vou correr mais uns 10 minutinhos aqui para ver. Vamos ver o que que dá. Mas é sempre assim, ó. Ele vai para um lado, vai para baixo, vai para o outro, vai para cima, vai para baixo, simples assim, tá? Então, estamos zerados aí, ó. Ponto médio é o 7,9. Se ele abrir o 8,2, a gente bota o fechamento no 7,9. Se ele abrir o 7,6, fechamento no 7,9. Sete e meia. Não abriu. Não abriu.
Vamos lá. Se abriu 8,2, a gente bota o fechamento no 7,9. Se abriu 7,6, a gente bota o fechamento no 7,9 também. Vamos lá. Ainda nada. Vamos lá. Se pegar 8,2, fechamento 7,9. Se pegar o 7,6, fechamento do 7,9. Vamos lá. Pegar mais uns 5 minutinhos aí, pessoal. Eu vou fechar. Vamos ver. Se der 10, não deu. Fechamento no 7,9. Abriu 7,6, tá vendo? Abriu 7,6, fechamento no 7,9. Se abriu 7,3, fechamento no 7,9. Se fechar o 7,9, remontagem no 7,6. Fechamento no 7,6. Abriu 7,3. Se abriu 70, fechamento no 7,3. Se fechar o 7,6, remontagem no 7,3. Remontagem no 7,3. Fechou o 7,6. Se fechar o 7,9, remontagem no 7,6. Remontagem no 7,6. Estamos zerados de novo, ó. Nada aberto. Tá? Nada aberto. Se pegar 8,2, eu vou botar um fechamento no 7,9 de novo. Mais 5 minutos. Aí a gente para. Pegar 8,2, fechamento no 7,9. Pegar o 7,6, fechamento no 7,9.
Por enquanto, a estrutura remontada inteira, a gente está sem nenhuma posição em aberto. Vamos lá. Três minutinhos. Por enquanto, nenhuma operação em aberto. Se abriu 7,6, fechamento no 7,9. Fechamento no 7,9. Abriu 7,6. Fechamento no 7,9. Se abriu 7,3, fechamento no 7,6. Se fechar o 7,9, remontagem no 7,6. Remontagem no 7,5. Fechou o 7,9. Mais 2 minutos, pessoal. Mais 2 minutos eu vou parar, tá? Aí a gente vai bater um papo aqui rapidinho, antes de terminar. Se abriu 8,2, fechamento no 7,9. Fechamento no 7,9. Abriu 8,2. Se abriu 8,5, fechamento no 8,2. Se fechar o 7,9, remontagem no 8,2. É só você multiplicar por 5, Edson, o resultado ali. Eu vou te mostrar ali. Espera aí. Pega o resultado e multiplica por 5. Remontagem no 8,2. Pessoal, eu vou parar aí agora, tá? Que já deu o nosso tempo aqui. Olha o resultado, ó, R$ 1.020, tá? A gente está exatamente a 51 minutos de operação, beleza? O range máximo de variação dentro desse da parte que a gente operou foi de 16,5 pontos. Dentro de um range de 16,5 pontos, dentro de um range de 16,5 pontos, tá? 17 pontos. Dentro de um range de 17 pontos, a gente fez R$ 1.020. Tá bom? É só prestar atenção, esperar a zona neutra. Tem zona neutra? Tem. Eu distribuo a posição rapidinho ali, porque isso é rápido, e começo a executar. Lembrando, isso é uma operação de
giro. Por que é uma operação de giro? Porque a gente fica girando a posição aqui dentro, ó. Tá? Então, dentro de um range de consolidação, que a gente chama, nesse caso aqui, de zona neutra, por causa de aspectos e parâmetros específicos, dentro da zona neutra, a gente tem uma absorção de financeiro muito grande. Tá? E quanto mais eu vou absorvendo esse financeiro, menor o risco vai me dando. Atenção, pessoal, olha para a tela aqui, ó. Olha para a tela aqui, ó. Quando eu quero, aí de repente eu falei, cara, tá bom aí, R$ 1.000, R$ 1.000, tá bom, eu não vou arriscar, vai que esse trem entra um shakeout aí, explode esse negócio, eu não vou arriscar mais não, tá bom para mim, já deu o que eu queria fazer aqui, já bati a meta da semana aí, vou sair. Como é que eu faço para desmontar tudo de uma vez, sem correr o risco do mercado ficar pegando ordens? Eu corro aqui, clico aqui, ó, cancelar ordens e zerar tudo, ó. Pronto, limpou o mercado. Acabou. Tá? Fechou. Eu vou colocar as setinhas aqui. Perdão, só um minuto. Eu vou colocar as setinhas aqui para vocês verem o que significa uma operação, uma abordagem, uma operação de giro, tá, pessoal? Dá uma olhada nisso aí, ó. Tá vendo a estrutura? É isso aí, ó. A gente começou daqui, ó. Primeira operação foi aqui, ó. Tá? Nesse verdinho aqui, ó. Olha para você ver como é que fica, ó. Beleza? Então, dentro desse range aqui, ó, daqui para cá, que dá mais ou menos aí 17 pontos, a gente fez R$ 1.020. Simples assim. Tá bom? Beleza? Então, pessoal, esse aí é o gradiente linear. Tá? Mais uma vez lembrando, tenham muito cuidado, não façam ele, aliás, só façam ele dentro de zona neutra. Só façam ele dentro de zona neutra. O stop é fora da zona neutra. Normalmente, quando você tem que stopar, ou porque ele rompe de uma vez e perde a zona neutra, ou porque você acha que tá bom o resultado e quer fechar, normalmente, assim, na imensa maioria das vezes, você ainda vai sair positivo, porque como ele absorve financeiro muito rápido no giro, se você tiver que stopar, provavelmente, mesmo que você puxe o ponto de cobertura mais para próximo, provavelmente, depois da quarta, quinta operação aí, você já não vai tomar stop mais, você já vai só ficar mesmo 0 a 0 financeiro ali. Tá? Então, e você vê que foi executando sempre de 1 em 1, né? O máximo que a gente ficou posicionado ali foram 3 contratos. Beleza? Então, show de bola. Tranquilo, pessoal? Aí, ó, resultado de 1.100. Vocês descontem as taxas aí e deve dar uns R$ 100 de taxa, mais ou menos. Né? 10% aí de taxa. E é isso aí. Tá bom? Uns R$ 150 vocês descontem aí, tá? Deixa eu descompartilhar aqui e passar para cá. Bom, pessoal, até agora, o que vocês acharam aí? Vocês gostaram? Show de bola, então. Então, que bom que vocês gostaram. Né? Mais uma vez, tenham muito cuidado, muita atenção. Não repitam isso fora de uma zona neutra, tá? Respeitem os parâmetros operacionais que a gente estipulou aqui. Quem não pegou o início da aula, essa aula vai subir para a plataforma, vocês vão ter acesso. Então, vocês assistam de novo, beleza?
E aí vocês vão ver lá no início que eu falei sobre o local de operação e como é que a gente marca uma zona neutra certinho aí, direitinho, qual o range, a variação do range, essas coisas todas. Beleza? Bom, galera, é isso aí. A aula de gradiente linear. A gente vai marcar para as próximas aí uma aula ainda de ações e o proibidão, que a gente vai marcar para as próximas semanas aí. Tá bom? Bom final de semana a todos. Vamos descansar. Essa semana foi maravilhosa. Vocês estão de parabéns. A semana que vem tem mais, então vamos descansar aí para a gente semana que vem chegar sacudido aí e cheio de energia para a gente arrebentar nesse mercado. Desejo a vocês sucesso e sorte. Nos vemos no topo.